Hoje a gente vai falar de uma forma de se atualizar sem fazer muito esforço, que é ouvindo podcasts de tecnologia e programação. Existem vários podcasts da nossa área no Brasil, só que eu tenho que concordar que a mídia podcast não é tão conhecida quanto o YouTube, por exemplo. Um podcast ele é praticamente o YouTube, só que sem imagem, é só o áudio mesmo. E você pode ouvir esses episódios nos próprios sites dos projetos, pelo Spotify, alguns podcasts estão no Spotify, ou por um aplicativo de celular que baixa automaticamente os episódios para você. É só você seguir os canais. Eu vou deixar o link aqui desse programa, que é o Player FM, aqui na descrição. Vamos para a lista agora. Quebradev. O Quebradev é, para mim, o podcast mais importante que apareceu na podosfera, no mundo dos podcasts brasileiro nos últimos meses. Ele é apresentado por programadores que moravam ou que moram na periferia, numa zona periférica. Eles trazem vários assuntos de tecnologia, mas eles também levantam algumas questões sociais. Eles até se apresentam agora como um movimento social. E eu, como pessoa negra, sou muito atingido por isso, Porque é muito bom para mim ouvir pessoas de tecnologia falando de questões sociais, questões que a minha comunidade passa no dia a dia. Mas se você não é dessa comunidade também, eu acho que é super importante você ouvir os episódios, não só pelo conhecimento técnico, mas por essa questão social, porque quanto mais a gente sai da nossa bolha, geralmente a gente vive num mundo onde as pessoas são parecidas com a gente. E quanto mais a gente sai disso, mais a gente aprende. Quanto mais a gente aprende como pessoa, melhor profissionalmente a gente também fica consequentemente. Alguns episódios técnicos que eles já falavam, que eles já apresentaram, são sobre como começar com o desenvolvimento web front-end, e eles fizeram também outro episódio sobre back-end. Então eu acho que é bem importante para você que está tentando entrar nessa área de programação. O segundo podcast é o Pode Programar. O Pode Programar, para mim, tem o melhor nome de podcast do Brasil. Eu estou sendo exagerado, mas para mim o nome é fantástico. Porque até a vinheta deles é Porque Nós Podemos. E esse podcast foi uma sugestão que eu dei para a Brena, que me perguntou aqui nos comentários se a área de programação também era uma boa área para meninas. O Pode Programar é apresentado por duas programadoras. E sim, a área da programação é para todo mundo, é para menino, é para menina. A verdade é que a gente tem ótimas programadoras no mundo e a gente tem várias programadoras que fizeram total diferença na história da computação. E provavelmente, se você for lá ouvir o podcast das meninas, você vai entender por que eu estou falando isso. Porque em alguns episódios elas contam as histórias dessas programadoras. Eu também gosto bastante desse podcast porque as meninas pegam o conteúdo e apresentam de uma forma bem simples e clara. Até para quem não tem tanta experiência assim na área, ou para quem está começando a programar agora. Então elas já fizeram episódios sobre PHP, sobre orientação a objetos, sobre CRUD e vários outros temas. E elas fazem isso de uma forma bem legal, eu super recomendo. O próximo podcast dessa lista é o PodTag. É engraçado porque o PodTag já existe há algum tempo, ele já tem alguns episódios, só que eu só descobri ele há poucas semanas atrás, umas 2 semanas atrás. Eu já fiz uma maratona, ouvi vários episódios e gostei bastante. Eles têm uma série de episódios onde eles convidam brasileiros que tiveram experiência fora do país. Se você é interessado nisso, vale bastante a pena. Tem episódio sobre o Japão, sobre os Estados Unidos. É legal para ver a perspectiva de um brasileiro, programador provavelmente, que morou ou mora em outro país. Eles também têm outra série que falam de empresas mais para o sul do país. Os integrantes que apresentam esse podcast, se eu não me engano, moram no sul. Então, se você tem interesse em morar em alguma cidade do sul, acho que é importante para conhecer como essas empresas funcionam e etc. O quarto podcast dessa lista é o Zoff. O Zoff é um podcast bem antigo e ele foca mais no desenvolvimento front-end. Mas eu acho ele importante para os back-ends também, Eu sou back-end,
principalmente para se manter atualizado sobre o que está rolando, o que está acontecendo no mundo front-end, né? No mundo do JavaScript e do ambiente ao redor do JavaScript. O que mudou, né? Totalmente, esse mundo mudou totalmente, virou de cabeça para baixo nos últimos anos. Eu acho uma boa oportunidade para se manter atualizado sobre ferramentas, frameworks que nascem ao redor ali do JavaScript. O Zoff, né, como eu disse, ele era bem antigo e ele ficou alguns anos parado, mas eles voltaram há poucas semanas atrás. E agora eles estão tentando dar um foco maior também em questões mais soft skills, né? Questões não tão técnicas. Então tenho certeza que eles vão fazer um ótimo trabalho, assim como eles já fizeram antes. Seria injusto fazer uma lista de podcasts brasileiros sobre programação sem falar desses podcasts que eu vou mencionar agora. Era para ser uma lista de 5, mas como eu só tinha uma vaga e era difícil escolher entre um ou outro, porque os dois são muito bons, eu vou dar os dois aqui. O primeiro é o Dev na Estrada. O Dev na Estrada existe há alguns anos. Ele provavelmente é o maior podcast de programação no Brasil e os meninos fazem um ótimo trabalho, apresentando episódios toda sexta-feira, religiosamente. A maioria dos episódios é sobre entrevista, contando histórias de outros programadores, que eu acho bem legal. Eles trazem episódios bem descontraídos, mas eles também têm episódios um pouquinho mais técnicos, falando se Angular ainda vale a pena, se alguma ferramenta caiu em desuso, se alguma metodologia faz mesmo que ela apresenta, enfim, eles têm vários episódios diferentes. E o outro podcast é o hipsters.tech. Esse nome é muito ruim, sério, eu não gosto desse nome. Mas o podcast é muito bom, ele é incrível. Ele é apresentado todas as terças-feiras e ele sim é um pouquinho mais técnico que o Dev na Estrada. Toda semana eles trazem um episódio sobre uma linguagem, sobre um framework, ou sobre uma metodologia, ou mesmo sobre um ambiente. Por exemplo, virtualização, Bitcoin. Bitcoin ainda não teve episódio de Bitcoin, mas enfim. Já trazeram sobre frameworks também, .NET, já falamos sobre linguagens, Go, etc. Então, eles são bem mais técnicos do que o Dev na Estrada, mas os dois são excelentes podcasts. São os maiores podcasts de programação do Brasil. Se você conhece podcast, provavelmente você já conhece esses dois. Se você nunca ouviu um podcast, nunca entrou nesse mundo maravilhoso e viciante dos podcasts, deixa aqui nos comentários pedindo ajuda que eu te ajudo, a gente troca uma ideia de qual o melhor aplicativo, etc. Eu te dou dicas de alguns outros podcasts, que eu deixei vários de fora. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Porque o podcast é uma mídia que a gente pode consumir enquanto a gente lava a louça, vai para o trabalho, vai para a escola, enfim. É bem acessível. Não se esqueça de se inscrever também no canal se você não é inscrito. A gente passou 100 inscritos, cara, eu tô muito feliz. E a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.